Boa tarde, queridos. Aí, é isso aí, assim que é bom demais. Vamos prestar atenção no vídeo que vem aqui a seguir. Não é comercial, não é propaganda, é um vídeo de instrução para nós. Fica ligado, daqui a pouco a gente volta. Oi gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje uma consulta muito interessante, uma consulta praticamente que puramente geriátrica. Uma senhora de 80 e poucos anos, totalmente sem comorbidade, sem uso de nenhuma medicação de uso crônico. E a família me chamou porque está percebendo que ela vem enfraquecendo, andando cada vez pior, múltiplas quedas. E aí o único diagnóstico que essa paciente tinha era a fragilidade, tá? Tão famosa síndrome da fragilidade que nós geriatras tanto falamos, tá? Então é uma paciente que vem com emagrecimento, vem com perda de massa muscular, com alteração da capacidade de marcha, diminuição da velocidade de marcha, diminuição da força muscular. E aí por conta disso ela também tinha um quadro de humor leve. Eu passei um antidepressivo que ajuda a dar um pouco de apetite, para ver se ela tem um pouco de ingesta maior de alimentos. Passei um suplemento e indiquei exercício físico resistido, além de orientar a família quanto a risco de queda, pendida em estometria óssea, todas essas questões, tá certo, gente? Então, um abraço, tchau! Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra, o mar e tudo que neles há o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. A paz do céu encheu meu coração quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Dia virá, com autoridade julgará. Nós não pode tempo, hein? Toda a terra ajoelhará. Oh, aleluia. Ele voltará. Oh, aleluia, pra nos levar, este mundo jamais. Sobe a voz. Sou herdeiro. Solta a voz em casa também, vamos lá. Céu lindo, céu lindo, céu.
Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez. Todos juntos em um só amor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ao que está sentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Solta a voz. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Amém. Glória a Deus. Tirai a pedra, disse o Senhor Jesus Cristo. O poeta Carlos Drummond de Andrade, num dos seus poemas, escreveu: tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. As pedras, quando servem de obstáculos, não precisam ter um tamanho gigante, grande, para que ela possa atrapalhar, para que ela possa servir de obstáculo. Qualquer pedrinha, às vezes, servem de obstáculo. Eu fiquei pensando quando estava lendo este poema de Carlos Drummond de Andrade. Andou com uma pedrinha no sapato? Já perceberam isso? A gente tenta andar e não consegue, por menor que ela seja. E ela serve de obstáculo, e às vezes nós não podemos nos localizar, nós não podemos fazer a nossa caminhada, porque aquela pequena pedrinha serve de obstáculo. O texto que eu citei, talvez seja um dos textos mais conhecidos das Escrituras Sagradas, e alguém pode estar perguntando agora o que ele tem para falar sobre estas palavras do Senhor Jesus Cristo.
Jesus anda naquela propriedade até chegar à frente do túmulo onde Lázaro estava. E sem nenhuma outra ação, ele simplesmente diz: tirai a pedra. Que lição nós podemos tirar dessas poucas palavras de Jesus? Havia entre Jesus e Lázaro um obstáculo. E esse obstáculo precisava ser removido. Esse obstáculo estava causando uma situação em que Jesus precisava resolver. Ali estava uma pedra. E o que nós queremos deixar como lição para nós nesta tarde? Tirai a pedra primeiro das situações mal resolvidas. Tirai a pedra das situações mal resolvidas. Certa vez eu fui convidado para um trabalho numa das igrejas lá em Amambai. E quando eu cheguei lá, na sexta-feira de noite, eu comecei o trabalho na sexta-feira de noite, e terminado o culto, eu fui conversar com o pastor da igreja. Falei: pastor, eu não entendi uma coisa. Havia um grupo sentado lá no fundo, e havia um grupo sentado bem aqui na frente, e o meio estava todo vazio. Ele falou: Eli, é que esses dois grupos não se entendem. Esses dois grupos têm alguma coisa entre eles que precisa ser resolvida. Esses dois grupos estão com uma situação mal resolvida e essa pedra precisa ser tirada. Enquanto essa pedra existir entre esses dois grupos, com certeza, um vai sentar lá e o outro aqui. Com certeza vai acontecer isso. Tirai a pedra das situações mal resolvidas. Mas não fica somente aí. Tirai a pedra dos negócios ilícitos. Tirai a pedra dos negócios ilícitos, diz o Senhor Jesus Cristo. Será que nós estamos vivendo numa situação em que nós podemos dizer que entre nós, entre membros das nossas igrejas, existem negócios ilícitos e que essas pedras precisam ser tiradas? Certa vez, nós estávamos num culto, aqui na primeira igreja, no salão antigo. O pastor Jonathan estava pregando. Levantou um senhor, que estava sentado no auditório, e perguntou ao pastor Jonathan: pode um advogado ser crente? Muitas pessoas se lembram disso. E o pastor Jonathan disse a ele: nós vamos conversar depois do culto. Mas antes que nós possamos conversar, eu vou fazer a mesma pergunta ao Senhor. Pode um professor que não prepara a sua aula, pode um professor que engana os seus alunos ser crente? Pode um policial corrupto ser crente? Então não é apenas um advogado, é tirar a pedra dos negócios ilícitos. Às vezes nós queremos fazer uma sociedade entre luz e trevas. Eu já enfrentei esta situação. Não é desagradável, é impossível.
Nós formamos uma sociedade quando um dos nossos sócios era espírita. E uma das primeiras coisas que ele quis fazer na nossa loja, fazer um despacho para que as coisas pudessem acontecer. Mas essa pedra foi tirada, porque ela precisava ser tirada, porque nós não podíamos continuar com negócios ilícitos. Mas existe a pedra do perdão negado. Tirai a pedra do perdão negado. Você ouviu aquela frase que eu acho que até as crianças já decoraram? Eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas não esqueço. É uma pedra que está matando o seu coração. É você que está sofrendo. Você está perdoando pela metade. E essa pedra precisa ser tirada. Certa vez eu estava no meu escritório de advocacia e chegou um senhor. E ele disse, olha, eu estou com esse problema e eu queria ver o que nós podemos fazer. E eu estudei o problema, estudei o caso e chegamos a um acordo satisfatório tanto para ele quanto para o credor que ele tinha e nós resolvemos o problema. Nós conseguimos resolver o problema. Passado algum tempo, não muito tempo, talvez uns 4, 5 meses, ele voltou ao escritório. Falei, outro problema? Ele falou, não, agora eu sou o credor. Eu sou o credor e eu estou com essa nota promissória e gostaria que o senhor fizesse a cobrança para mim. Aí eu disse a ele, nós podemos fazer um acordo? Ele falou, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu quero, o senhor faça aí, acabe com esse cara. Falei, mas há pouco tempo atrás o senhor pediu perdão. E agora está negando o perdão? Tirai a pedra do perdão negado. Mas tem uma pedra difícil de ser tirada. É a pedra do mau testemunho. Pedra do mau testemunho, pedra da traição. Como será que Pedro se sentiu traindo ao Senhor Jesus? Como será que ele se sentiu? Eu não gostaria de estar na pele dele. Não gostaria de passar pela mesma situação, mas é uma pedra que precisa ser tirada e hoje ela existe em grande quantidade nas nossas igrejas, a pedra do mau testemunho. Mas eu quero me ater a uma pedra. Antes de finalizar, eu gostaria de me ater a uma pedra, a pedra da incredulidade. Nós temos visto pessoas que têm presenciado nas nossas igrejas e muitas vezes fora das nossas igrejas a ação de Deus na vida dos nossos semelhantes. Mas nós temos uma pedra que precisa ser removida, é a pedra da incredulidade. Eu não acredito nisso que está acontecendo. Eu não acredito nisso que está acontecendo. Certa vez nós estávamos num culto lá na Igreja Batista do Jardim Cerradinho. E havia ali uma profetisa que estava realizando aquele culto, trabalhando naquele culto conosco. E havia também alguns pastores que foram participar do culto. Terminado o culto, um deles veio conversar comigo. Você acredita nisso que está acontecendo? Ele veio me perguntar, você acredita nisso que está acontecendo?
pedra da incredulidade. Porque Jesus disse, vocês vão fazer muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Ele não diz, olha, só eu posso fazer. Mas Jesus nos deu esse poder. Ele diz, vocês vão fazer muito mais do que isso. Vocês verão muito mais do que isso. Eu estou dizendo isso porque nós passamos por muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Certa vez nós estávamos preparando para um congresso na Igreja Batista do Jardim Cerradinho, e a minha esposa disse, eu não gostaria de ir. Não estou bem. Então tá bom, então nós não vamos. E eu saí para trabalhar normalmente. Quando voltei em casa, ela estava com uma dor de cabeça que não havia jeito, nada podia, passava aquela dor de cabeça. Ela estava realmente numa situação muito difícil. Aí, ela se vestiu e nós fomos até o Proncor da Rua Maracaju. Chegando ali, o médico examinou. E disse, eu vou ligar para um colega e vocês vão lá agora. Tá bom. Ele ligou para um colega, nos deu o endereço e nós fomos. Lá chegando, o médico examinou e pediu para fazer uma tomografia. Nós corremos para o hospital, fizemos a tomografia. E levamos ao médico. A minha esposa estava na sala de exames e o médico veio falar comigo. Ele mostrava assim a tomografia. E ele disse, ela precisa ser operada imediatamente. Eu falei, o que foi, doutor? Ela tem um aneurisma a ponto de estourar. O senhor vai falar para ela. Eu falei, não, eu não sou médico. O senhor vai falar a ela. Ele chamou, sentou na frente dele e explicou que ela teria que ser operada. Ela não se abalou. Incrível, não se abalou. Ele diz, eu gostaria que vocês fossem amanhã cedo fazer uma ressonância só para confirmar o local exato do aneurisma, para que ela seja operada. Fomos para casa com aquela tomografia e havia um sinal preto, mais ou menos como o meu dedo apontando, aneurisma. Chegamos em casa, nós estamos entrando em casa, estava lá o doutor Vladimir. Aí nós conversamos com ele, ele diz, a única situação é cirurgia. Tá bom. Era uma quarta-feira, fomos à igreja, à noite, no culto de oração. E ali no culto de oração, ela conversou com Deus. Voltamos para casa, ela não conversou comigo. Não falou nada. Dirigimos até em casa. No dia seguinte, levantamos cedo e fomos fazer a tal ressonância. E eu quero dizer aos irmãos incrédulos, ao meu amigo que está nos vendo através da internet, o médico está procurando o aneurisma até agora. Até agora ele está procurando o aneurisma. E ele não existe mais. Isso tem quase 30 anos. Mas o inimigo não para por aí. O inimigo não para. Ele faz hora extra. Nós mudamos para a cidade de Brasília há 4 anos atrás, porque o pastor Eli estava em Vitória. A minha filha morava em Brasília e nós falamos, vamos ficar sozinhos aqui, vamos para Brasília. Mudamos para lá. Chegando lá,
O inimigo falou, está na hora de a gente dar um trabalhinho para eles. Ela foi diagnosticada com leucemia. E nós iniciamos o tratamento. Iniciamos o tratamento num dos hospitais de referência aqui no Brasil. E tivemos a felicidade tamanha. Quando chegamos àquele hospital, o médico que nos atendeu, o médico que passou a fazer o tratamento dela, era um daqueles batistas lá de Minas. Batistão, com o pé no chão. E esse médico iniciou o tratamento, foi fazendo o tratamento. Vimos algumas melhoras. E eu confesso, irmãos, teve uma época no início do tratamento que nós pensamos que fosse perder a Arlene. Era muito difícil. Nós perdemos a filha na época da leucemia, perdemos a filha. E eu, como o Júnior tinha voltado, o pastor Eli tinha voltado para Campo Grande, nós combinamos então, vamos voltar para Campo Grande? Vamos. Aí nós fomos ao médico e disse, doutor, o nome dele é Rafael, doutor Rafael, nós estamos querendo mudar para Campo Grande, o que nós temos que levar para continuar o tratamento? Ele falou, vou fazer um relatório e vou mandar o dossiê dela. E ele, nesse período, ele disse o seguinte, só para tranquilizar, vamos refazer os exames que vai indicar o nível que está a leucemia. E nós vamos fazer o exame. Esse exame demora mais ou menos de 15 a 20 dias para ficar pronto. Quando chegou lá pelo 14º dia, eu ansioso, todo dia eu entrava no computador, no laboratório, para saber alguma coisa a respeito Até que um dia eu entrei e estava lá o resultado. E eu liguei para o médico e disse, doutor, eu acho que vai ter que fazer todo o exame novamente. Ele falou, por quê? Porque eu falei, não estou entendendo nada, não é nada igual a todos os exames que nós já fizemos. Ele falou, manda para mim esse exame agora. Mandei para ele o exame. E ele disse, não tem absolutamente nada errado aí nesse exame. Ele está certo, porque ela está curada. Porque ela está curada. Essa semana que passou, o inimigo voltou a querer perturbar. Voltou a querer perturbar. Querendo descompensar uma diabetes dela que também já está curada. Aí nós ouvimos com uma perfeição tamanha, Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Quando as pedras forem todas removidas, nós podemos dizer com convicção, irmãos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não há outro caminho quando as pedras são removidas. Não há outro caminho. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, na hora do almoço, eu estava conversando com meu genro e estava dizendo a ele, nós não podemos ter felicidade maior. Nós não podemos ter felicidade maior, porque nós vemos os nossos filhos na igreja, nós estamos vendo os nossos netos na igreja, e todos trabalhando,
todos trabalhando para o Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pedras precisam ser removidas. E o milagre vai acontecer. Talvez os irmãos possam até se escandalizar com o que eu vou dizer agora. Eu tinha um costume totalmente errado, mas de vez em quando a gente queria comer uma carne, um churrasco, e lá havia para nós uma latinha de cerveja. Coisa simples. Uma latinha de cerveja. Certo dia, eu estava no nosso apartamento esperando pastor Eli para almoçar. E eu falei para ela, ele está um pouco atrasado hoje. Não demorou muito, eu estava sentado no sofá da sala e ele entrou. Ele entrou, não falou nada com ninguém. Ele se dirigiu a mim, que é onde eu estava sentado, e disse para mim o seguinte: Deus me autoriza a falar com o senhor só uma vez. Só uma vez. Ele disse: essa lata de cerveja que o senhor está com ela é um tonel entre o senhor e Deus. Ele não consegue te enxergar. E saiu e foi embora. Nunca havia passado uma vergonha tão grande. Nunca havia passado uma vergonha tão grande. Mas essa pedra, para a glória do Senhor Jesus Cristo, foi removida da minha vida há mais de 30 anos. Porque ela precisava ser removida. E Deus começou a me usar de maneira diferente. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pedras precisam ser removidas. Jesus só pôde enxergar a Lázaro quando a pedra foi tirada. Que pedra você tem que tirar? Eu gostaria que a Arlene viesse aqui na frente comigo. E nós vamos orar. Nós vamos pedir que realmente, se houver alguma pedra que precise ser removida, principalmente a pedra da incredulidade, acreditem, meus irmãos, acreditem. Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Ele realiza os mesmos milagres. Aqui está ela que estava com o aneurisma. Aqui está ela que estava com a leucemia. Aqui está ela que estava com a diabetes totalmente descontrolada. Mas Deus disse o seguinte: eu não abro mão de você. Eu não abro mão de você. E Ele está dizendo o mesmo a você nesta tarde. Deus não abre mão de você. Vamos ficar em pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço. Te agradeço pelo teu grande amor. Te agradeço, Senhor Deus, porque o teu amor não tem tamanho para cada um de nós. E nós temos a certeza absoluta de que o Senhor tem comandado as nossas vidas. De que o Senhor tem feito todos os milagres que nós talvez não pudéssemos acreditar. Mas o Senhor faz, o Senhor fez e o Senhor fará. E nesta hora, Senhor Deus, eu quero pedir por todos os meus irmãos que estão aqui. Se houver algum deles que precisa remover a pedra que possa estar incomodando o Senhor de fazer muito mais na vida dessas pessoas, que essas pedras sejam tiradas, Senhor Deus,
removidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém.